Nossa convidada é a head de pesquisa do Grupo Bradesco. Ela trabalha na Bradesco Seguros, mas também dá apoio a todo o Grupo Bradesco. A Adriana Bahia é uma craque na área de pesquisa de mercado e ela vai dividir aqui conosco um pouco dessa realidade, desse dia a dia, tanto de pesquisa como de indicadores, por exemplo, do NPS, como é que é gerenciado no Bradesco. E vocês, ao final, podem aproveitar a presença da Adriana para fazerem as perguntas que vocês quiserem, para, enfim, aprofundar alguma coisa que ela gentilmente está trazendo aqui para nós. Adriana, muito obrigado. A bola está com você. Eu que agradeço. Vocês estão me vendo? Sim. Tá? É porque eu não estou me vendo aqui. Eu falei, será que eu estou... Tá certinho? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Tudo ótimo. Sim, tudo bem. Sim. Ah, então tá ótimo. Sim. É bom, né? O professor Guilherme, ele é tão gentil. Isso que é bom ter amigos gentis, gente. Isso é super, super bom. Bem, meu nome é Adriana Bahia. Eu gostaria de conversar com vocês e que fosse uma coisa muito, muito leve, tá? É uma coisa simples que a gente vai falar. Isso aqui é um grupo de trabalho com profissionais. Eu gostaria que vocês perguntassem, que vocês falassem. E assim, pessoal, usem sem moderação. Perguntem o que vocês quiserem perguntar, falem o que vocês quiserem saber. Eu trouxe um PowerPoint aqui, mas não gosto de PowerPoint, mas só para a gente servir de guia, para a gente bater aí esse bate-papo, essa troca aí, que eu acho que é importante, tá, pessoal? Então, eu vou subir aqui, deixa se vocês me permitem, eu vou compartilhar aqui com vocês. Só um minutinho. Bem, nós vamos começar pelo primeiro aqui. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Então, tá bom. Bem, pessoal, vamos falar um pouquinho hoje, né, da voz do cliente. Então, o que a gente vai falar? Por que voz do cliente? Toda hora a gente escuta falar de voz do cliente, o que é o cliente, enfim. Por que a gente está trabalhando tanto nesse tema, né? E aí eu vou me apresentar para quem não gosta, eu sou flamenguista, tá, gente? Mas eu juro que sou gente boa, sou flamenguista, eu tenho 52 anos e um baita orgulho de ter 52 anos, tá? Sou gerente de pesquisa, como o professor Guilherme colocou, sou gerente de pesquisa da Bradesco Seguros, estou há 10 anos na Bradesco, trabalhando como gerente head de pesquisa de mercado, né? Eu trabalho com pesquisa há mais de 20 anos, eu sou pós-graduada em pesquisa de mercado pela UERJ, também tenho... Minha graduação foi em administração pela Universidade Federal, sou coordenadora e diretora do grupo da ABA, aqui do Rio de Janeiro, e uma novidade agora também, tenho uma cadeira na ABEP, né, que é na ABP, que é a Associação Brasileira de Propaganda, tá? Então, trabalho muito com marketing, pesquisa de marketing, recall da marca, tudo que se fala de marca a gente estuda, né? E também sou professora convidada da SPM. Então, falando um pouquinho de mim, vocês já viram que eu sou flamenguista. Quem não gosta, gente, vamos respeitar a diversidade, que isso aqui que é importante, né, professor? Então, vamos lá. Por que a gente fala em pesquisa, pessoal? Vamos lá. Por que a gente fala em pesquisa? Eu quero que vocês me digam aqui. Luiz, Bruno, eu não estou vendo todo mundo, né? Que quando a gente passa o PowerPoint é ruim por isso, que a gente acaba não vendo todo mundo. Luiz, o Bruno, enfim. Eu quero que vocês me digam qual foi o último estudo de pesquisa que vocês viram na última semana. Alguém lembra de algum estudo? Não vale o professor Guilherme, tá, gente? Vamos trocar, vamos interagir. Estudo eu não lembro de nenhum recente, assim, na última semana, não. Mas, em cima do trabalho que eu faço, de acompanhamento de um streaming, deve ter um mês, mais ou menos, que eu vi uma pesquisa sobre a persona, sobre o comportamento hoje das pessoas dentro da pandemia, como elas estão consumindo mais esses conteúdos no dia a dia.
até para avaliar a desenvoltura do streaming, como que está a plataforma, o que as pessoas mais consomem ou procuram de conteúdo hoje dentro da plataforma. Bacana. E você, Luiz? Na última semana, aliás, no último mês, eu não lembro de ter avaliado nenhuma pesquisa. Olha, não. gente, eu só vou falar o seguinte: ninguém viu intenção de votos? De eu ia quê? falar- De votos? Eu ia Quem falar falou assim? Uma Verdade, voz verdade. feminina, uma voz feminina. Quem falou? eu ia falar sobre pesquisa mesmo sobre as eleições, né? As eleições presidenciais, né? Isso aí Isso, intenção de votos. Repare, gente, em todas as. Se a gente acompanhar, né, nos noticiários, seja TV, seja no dígito, seja qual canal que for, sempre tem uma pesquisa para embasar. Agora, né, nesse momento, a gente vem falando muito de pesquisa de intenção de votos, que o tempo todo está lá mostrando a Datafolha, né, mostrando o crescimento de um candidato, de outro. Também tem pesquisa que a gente faz, pessoal, as pesquisas científicas, as pesquisas de marca, né, que é super importante, recall da marca. A gente faz pesquisa, pessoal, para tudo. A gente faz pesquisa para entender, né, por que a gente coloca uma embalagem vermelha e não amarelo, né, e não amarela. Então, a gente está o tempo todo pesquisando coisas. E aí, eu faço uma pergunta para vocês. Quantas marcas a gente interage no nosso dia? Vocês já pararam para pensar? Vamos tomar banho agora. Entra no seu banheiro. Quantas marcas tem no nosso banheiro? Mais de 10, com certeza. Que a gente está interagindo com todas essas marcas, né? E quando a gente interage com todas essas marcas, o que faz, né, Alan, a gente escolher uma, né, ao invés da outra? Por que eu compro o sabonete Dover ao invés de eu comprar o sabonete de outra marca qualquer, Rexona, sei lá o quê, né? A Nivea. Então, o que faz eu levar, né? Então, vocês imaginam que tudo isso, né, é muito embasado em trabalho de pesquisa. Então, a gente tem a pesquisa de mercado, a gente tem a pesquisa de marketing, a gente tem as pesquisas científicas, a gente tem as pesquisas, né, professor Guilherme? A gente pode elencar aqui uma série de pesquisas, né, de estudos de pesquisas, que aí o professor Guilherme vai estar colocando pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, né? Pesquisa etnográfica, a gente fala muito de design thinking, metodologia ágil. Então, a gente tem aí um leque enorme. Mas para que se faz pesquisa, gente? Responda essa pergunta, na cabecinha de cada um. E vamos fazer o seguinte, isso aqui é um focus group, não tem certo nem errado aqui. Aqui a gente vai trocar um pouquinho. Por que se faz pesquisa? O que vocês acham? Para mim é Para entender né? melhor. Tomada de decisão. Eu acho que elas ajudam muito na tomada de decisão, né? Tomada de decisão, bacana. O que mais? feedback Conhecer o público, né? Conhecer a pessoa que vai estar envolvida no produto, saber qual que vai ser a aderência do produto com a pessoa. Bacana. Jornada do cliente, que mais? Experiência, né? Comprar Também. produtos e serviços. Experiência. É que eu não estou vendo as pessoas, é muito chato isso. Quem falou agora? Experiência. Eu. Eu é quem? Mariana. Mariana, o nome da minha filha, Mariana. Seja muito bem-vinda. Então, Obrigada. Mariana, a gente, de fato, né, a gente faz pesquisa para entender o consumidor. O consumidor, gente, o cliente, quem são consumidores e clientes? Somos nós? Somos. Também. Sim. Também. Claro, gente, a gente tem que parar de achar que o consumidor é um ET. A gente está fazendo produtos e serviços para pessoas. Pessoas têm emoções, pessoas têm sentimentos, e pessoas somos nós que somos consumidores. Muitas das vezes, né, a gente consome a marca, e isso é ótimo quando a gente é fã da marca, a marca da empresa que a gente está atuando, não é verdade? Eu costumo dizer lá na Bradesco que o meu salário sai todo nos produtos da Bradesco. Eu tenho de seguro de vida, previdência privada, até capitalização, né? Aí você tem aqueles
todos aqueles produtos ali da empresa. Então, a gente precisa entender um pouquinho. E quando a gente fala em entender, tem uma frase do Jaime Troiano, que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: o consumidor fala o que ele quer, o cliente ele fala o que ele quer, né? Mas ele faz o que ele sente. Então, gente, daí vem toda a preocupação quando a gente faz uma pesquisa, né, professor Guilherme? Por quê? Uma pesquisa, um número só, pode não nos dizer muita coisa. Então, a gente tem que entender o que está por trás de toda aquela situação, o contexto. Então, ser pesquisador, eu me orgulho de ser pesquisadora. Antes de ser head de pesquisa, de ter um cargo de superintendência, o que eu mais gosto é entender de gente. Não dá para a gente trabalhar, né? Trabalhar o UX, CX, sem entender e gostar de gente. A gente precisa gostar de gente. E gostar de gente é observar, é respeitar, é entender o que aquela pessoa está fazendo. Hoje está muito na moda, né? A gente fala assim, vamos entender as dores dos clientes. E é uma coisa que eu venho falando muito lá com o meu time. A gente pode entender as dores, a gente não sente aquelas dores, mas a gente pode entender para que a gente possa trabalhar para que ele não sinta mais aquela dor. E isso é muito importante. Então, a gente faz pesquisa, pessoal. Para quê? Para conhecer mercado, para a gente evoluir. A gente faz pesquisa de consumo para entender pessoas, para inovar, para ter propósito, né? Para a gente trabalhar o mercado. Como é que está o mercado? Não adianta, né? Eu adoro o Nando Reis, e eu adoro uma música que ele diz, né? Do cego do castelo me despeço e vou. Eu sempre digo, né? Eu estou na Bradesco, estou nesse momento, mas a gente não pode ser cego do castelo, dizer assim, eu tenho o meu melhor produto, eu tenho o meu melhor serviço. Isso não é verdade. Quantas empresas a gente já viu que elas começaram, tiveram força e elas terminaram. Então, a gente, como profissionais de pesquisa, né, de CX, de UX, a gente tem que olhar o quê? O mercado, como que ele se comporta. Não adianta eu ter um nível de satisfação, 90% dos meus clientes são satisfeitos. Palmas! Só que no meu concorrente, 100% dos clientes são satisfeitos. Mas eu não sei, se eu não souber, se eu não fizer uma pesquisa, que eu consiga verificar o mercado também, como é que isso vai acontecer? Então, é um ponto, gente, bastante importante. Então, pesquisa é tudo isso junto, né? É a gente trabalhar consumo, é a gente trabalhar pessoas, desejos, mercado, tendência. Então, é pesquisa de opinião, é pesquisa de marketing, é pesquisa de mercado, é pesquisa com dados primários, é pesquisa com dados secundários, e o professor Guilherme vai explicar tudo isso, que ele já fez para mim, tá, gente? Ele já me ensinou tudo isso, e eu sei que vocês vão absorver, e eu tenho certeza que vão se apaixonar tanto por pesquisa, que nunca mais vão deixar de fazer pesquisa. E quem não responde pesquisa vai começar a responder pesquisa a partir de agora. Por quê, gente? Porque como a gente vai observar uma pesquisa se a gente não está vendo o que o mercado está fazendo? Então, a gente observa a formação das perguntas, como é que é o questionário e tudo que está acontecendo. Está fazendo sentido para vocês, pessoal? Sim ou não? Vou fazer uma enquete aqui na pesquisa. Ah, sim. Então, vocês respondam, por favor, gente, porque eu gosto de troca, dessa conexão. Tem um livro que eu gosto muito, A Alma do Consumidor, mas eu não vou ler nada disso, mas ele coloca, né, os autores colocam aqui para a gente que os consumidores, ou melhor, nós, né, que agora a gente não vai separar consumidores da gente, somos pessoas, ele coloca muito, né, os autores eles colocam que todo mundo é co-hunter, ou seja, os indivíduos, eles querem descobrir, né? Eles querem procurar, né? Eles investigam. Então, a gente não está mais na era, né, do marketing massificado. Né? O que valia, né? A indústria produzia, a gente comprava. Agora não, a gente tem voz. Olha que bacana, gente. Olha a evolução. A gente tem voz, como que a gente quer, por qual canal a gente quer ser atendido. Então, a gente busca. Como é que vocês fazem
pesquisa, gente. Eu quero comprar um celular novo. O que vocês fazem? Primeira coisa, vamos lá. Procure Hoje em em dia, outros procura na sites as câmera, né? opções, né? Ó, alguém falou, procura no site. Que site? Eu procuro vários, né? Na verdade, Faz procuro... pesquisa de preço, né? faço Preço. pesquisa de preço. É isso aí. Eu Boto faço no Google e vou comparativos de vendo lá. tecnologias. Ah, tá. Vai no Google? Eu vou no Google. E depois Gente, pesquisa as faço opiniões dos comparativo. usuários. Isso. Agora eu vou dizer para vocês, o Google, ele é tão perfeito, tão perfeito. Eu penso assim, gente, imagina. Então, eu posso... O Google, ele atende, né? Desde uma pessoa que tem pouca instrução a uma pessoa que tem, assim, pós-doctor, ele vai no Google, é tão fácil, né, gente? Isso é simplificação. Você vai lá, coloca lá o que você quer e vai aparecer. Isso é o melhor dos mundos, né? Quando você trabalha no digital, porque tem tudo ali e todos acessam da mesma forma, a facilidade é a mesma. Então, você vai no Google, vai fazer uma pesquisa. E aí você nem precisa, né? Independente até da época de pandemia, mas antes também a gente já fazia dessa forma. Então, a gente, muitas das vezes, antes eu pesquisava no Google, ia no ponto de vendas para conferir o produto, né? A qualidade do produto, como é aquele produto. Hoje a gente não faz mais isso, mas a gente pesquisa. Né? E outra coisa, a gente pesquisa só no site, só no Google? O que mais que a gente faz? Eu vou no Reclame Aqui. Pergunta para as pessoas. Gente, reclame aqui. Legal, eu também vou. Pede tá? indicação de outras pessoas também. Gente, indicação. Ó, exatamente. A indicação, pessoal, é assim, é o marketing boca a boca que nunca vai morrer. Né? Então, né, professor Guilherme, no nosso tempo a gente dizia assim, quando a gente estudava marketing, um cliente insatisfeito conta para 10. Hoje, um cliente insatisfeito, gente, ele conta para o mundo. Né? E aí, as marcas precisam interagir. E aí, eu vou dizer para vocês, não faz muito tempo, né? Eu entrei há 10 anos na Bradesco, quando eu entrei no marketing, a gente não respondia Reclame Aqui, gente. A gente não respondia nada, deixava lá. Gente, olha a evolução dos canais, né? Quando você pega um consumidor moderno, né? Quando você trabalha em defesa do consumidor, você vê ali o quanto nós fomos para o jogo, ganhamos vozes, a gente foi jogar também. Então, eu estou insatisfeita, eu vou lá e vou estar reclamando. E aí eu vou fazer uma pesquisa lá, coloco lá para ver o que está acontecendo e o que eles estão dizendo daquele produto para eu poder, né, de fato, depois estar seguindo aí a jornada de compra do produto. E a jornada de compra não é só nesse momento, né? Você tem esse momento, você tem um momento que você compra, você tem um momento de experiência e depois você tem o pós-venda, né? Que é o principal, para dizer se você vai fechar um ciclo e se você vai comprar de novo. E aí, gente, muito do que eu falei, então vamos lá. Muito do que a Adriana falou está aqui. Então, o poder, né, ele muda de mão. Então, assim, antes era a necessidade dos negócios, né, professor Guilherme? Agora é o quê? É a nossa necessidade. Não adianta, pessoal, eu faço um app, quem trabalha no digital aqui, eu faço um app maravilhoso, sabe? Perfeito. Se esse app não for funcional, se ele toda hora sai do ar, não tiver instabilidade, então não adianta, eu tenho que ouvir o cliente. De repente, o cliente não quer todas aquelas funcionalidades, ele quer olhar lá só o saldo dele. Né? E aí, gente, para isso, a gente precisa ouvir. Então, por isso que eu comecei aqui falando da voz do cliente. Voz do cliente é o quê, pessoal? É a gente ouvir o cliente. Mas é só isso, Adriana. Então, eu vou voltar aqui um pouquinho no tempo. Aí o professor Guilherme vai me ajudar. Como a gente tinha... Só um minutinho, pessoal. Hoje eu estou falando desde as 6h45. Minha primeira reunião na Bradesco foi 7h15, gente. Lá o pessoal acorda bem cedinho. E aí, a gente volta um pouquinho e fala de pesquisa. Eu estou na Bradesco há 10 anos e há 10 anos a gente faz a pesquisa de NPS, que é o Net Promoter Score.
Só que a gente faz a pesquisa, né? Ou melhor, a gente fazia a pesquisa, mostrava para as áreas, né? O nível de satisfação e recomendação do cliente e acabou. Mas não é isso mais, não faz mais sentido fazer uma pesquisa e essa pesquisa não ter movimento. Essa pesquisa, ela tem que gerar plano de ação, ela tem que gerar um movimento dentro da empresa. E aí, eu estou aqui para dizer para vocês, poxa, Adriana, a Bradesco faz muita pesquisa, mas pesquisa é cara. Gente, todo mundo pode fazer pesquisa no negócio de vocês, seja um negócio pequeno, médio, grande. Mas é necessário a gente pesquisar. Tem uma frase, e o professor Guilherme lembra, né, de um grande amigo nosso que dizia, e eu repito essa frase, que é o seguinte: certezas enganam, pesquisa jamais. Então, vamos pesquisar para a gente poder entender o que está acontecendo. Vamos pesquisar para a gente poder saber de fato, né? Muitas das vezes a pesquisa não traz nenhuma invenção da roda, só vai certificar e contribuir com aquilo que você está achando. Mas você fez a sua parte, você ouviu o cliente. E aí, gente, tudo mudou. Com a pandemia, então, né, os mercados mudam a todo tempo. Tecnologia muda a todo tempo. Nós, consumidores, mudamos a todo tempo. E a sociedade também. E eu tenho uma frase de uma grande amiga da Andréia, que ela diz assim: certezas envelhecem. Eu amo essa frase, gente. Todas as certezas envelhecem. Tudo envelhece. Então, o tempo todo a gente tem que estar estudando, a gente tem que estar pesquisando. Olha o mercado, o que está acontecendo? Pesquisa, gente, está muito aliada à tecnologia. Não dá para a gente fazer pesquisa sem tecnologia hoje. Imagina, a gente fazia no passado, né, professor Guilherme? A gente ia com os formulários, levava lá uma pranchetinha e perguntava. Hoje, pessoal, quando eu boto uma equipe na rua, eu trabalho com grandes institutos, pequenos também, eu boto uma pesquisa na rua, eu estou acompanhando aqui no meu app quantos já responderam, quais foram as respostas das pessoas, e eu já estou passando isso para os meus heads, para a diretoria, para os executivos. Então, as coisas acontecem numa frequência muito acelerada. Exponencial, gente, o tempo mudou. Eu vou dizer para vocês, olha só, fazer o exercício. Vamos ficar aqui um minuto. Se eu contar até 20, 25 vocês não vão aguentar mais. Nossa, vai dar uma angústia. Então, a relação de tempo mudou muito. Então, tudo muda o tempo todo. E aí, gente, claro que o coronavírus, né, a pandemia, acelerou muito isso. Eu não gosto de dizer que a gente tem um novo normal, né? A gente tem um mundo diferenciado, onde a gente tem perfis de consumidores também, né, diferenciados, e foi assim. Vocês imaginam, Bradesco, né, que tem um complexo muito... vou falar muito da Bradesco, porque é a minha realidade hoje, tem um complexo muito rigoroso. Uma vez eu cheguei para a minha diretora e falei assim, antes disso tudo, eu falei assim, quando é que a gente vai trabalhar em casa, Dalva? Ela virou e falou assim, nunca. Aí eu sou muito espontânea, às vezes eu até me prejudico. Eu falei assim, desapega, desapega. E ela disse assim, jamais a minha equipe trabalha em casa, em home office. E aí veio a pandemia, né? Se é que tem alguma coisa boa, né? Que a gente não vê nada de bom, com tantas perdas, com tanta tristeza, mas veio o trabalho remoto, né? E esse trabalho veio para ficar, né? E as empresas percebem o quanto os funcionários eles produzem mais e melhores, as equipes, muitas delas estão mais unidas. Então, tudo mudou nesse espaço de tempo. E tudo mudou e o consumidor também mudou. Então, isso é bacana a gente falar. E aí, pessoal, a gente entra na era, né? É uma coisa que eu discuto bastante, a gente entra na era da experiência, né? E aí vem lá CX, né? UX, aí é brand, é digital, é tudo. Mas todo esse contexto está envolvendo o quê? Pessoas. Mais uma vez, não é ETs, são pessoas, somos nós. Então, tudo é feito para nós.
E se a gente não entender de pessoas, como é que a gente vai oferecer os melhores serviços? Como é que a gente vai oferecer os melhores produtos se eu não escuto as pessoas? Então, a gente está agora nessa era, né? E aí eu digo uma coisa, que a pesquisa, né, desde sempre, né, mais fortemente na década de 90, a pesquisa sempre teve o cliente como na centralidade. A gente sempre estudou o cliente, né? Então, para a gente, isso não é uma novidade. Só que hoje, a pesquisa ela sai de uma área, né, a área lá de inteligência, ou da área de pesquisa, ou da área de CX, ou da área, enfim, do que for de analytics, o que seja, para a organização como um todo. Por quê? Todo mundo, né, toda organização precisa acolher o cliente, precisa entender o cliente. E antes, pessoal, quem tinha a informação, né, quem tinha o poder, era quem tinha informação. Hoje não, a informação está nas nuvens, está aí para todo mundo. Então, a informação ela chega para todos nós. E muitas das vezes a gente tem tantas informações e a gente não sabe o que fazer com as informações. Então, é por isso que a gente precisa estar aqui para estruturar essas informações. Então, esse é um ponto fundamental. E aí, pessoal, o que a gente aprendeu até agora? Então, agora eu vou falar um pouquinho da minha experiência da Bradesco, o que a gente está fazendo, tá? Vocês têm alguma pergunta? Querem colocar alguma coisa? Não. Eu tenho uma pergunta, Então vai, Adriana. então vai. Existe alguma periodicidade para que a gente possa fazer pesquisas? Ou qual que é o momento assim ideal para que a gente possa falar, não, vamos fazer uma pesquisa para a gente poder entender? Ou isso é livre? Então, aí eu vou dizer para você, depende. Por que depende? Hoje, como que a gente faz? Você, na sua empresa, por exemplo, eu nunca fiz uma pesquisa. Eu nunca fiz uma pesquisa de satisfação. Então, vamos lá, vamos fazer agora uma pesquisa de satisfação. Mas, Adriana, por onde eu começo? Então, vamos lá. Vamos começar a estruturar aqui, se a gente for fazer uma pesquisa quantitativa, vamos estruturar um questionário. E aí o professor Guilherme vai estar ajudando vocês nisso. E aí, a gente tem que começar. Então, assim, a primeira pesquisa talvez não traga todas as informações que a gente gostaria. E até, gente, uma coisa importante, a pesquisa não toma nenhuma decisão, tá? Ela é mais um insumo. Então, ela é mais um dado. Ela vai auxiliar os executivos, né? Quem está trabalhando, a trazer a informação do cliente. Então, por exemplo, só para você... Quem me perguntou? Eu, Herbert. Herbert. Isso. Herbert, desculpa. Isso. Então, o que acontece? Hoje, a gente, lá na Bradesco, a gente já evoluiu um pouquinho e a gente está fazendo pesquisa em cada interação do cliente. Então, como assim? Por exemplo, você é um cliente da Bradesco, você ligou para a central de atendimento, você vai ter uma pesquisa, tá? Vai ser uma pesquisa por automação de voz na URA. Você é cliente da Bradesco Saúde, você passou por uma consulta, você vai receber uma SMS ou um WhatsApp com uma pergunta lá de NPS para avaliar. Então, existe a pesquisa transacional, onde você vai estar perguntando em cada interação daquele cliente, do seu cliente, tá? E existe a pesquisa que você vai fazer para você, pesquisa por painel, para você entender novos produtos, novos serviços. Você vai fazer uma pesquisa de satisfação, que é uma pesquisa maior, para você saber o que o seu cliente pensa sobre a sua pesquisa, sobre o seu produto. E aí, você fez a primeira. Não adianta, depois de um mês, você fazer outra. Por quê? Você tem que ter um tempo para quê? Para que as equipes que trabalham com vocês, né, na sua empresa, possam fazer aquelas alterações e aí você vai fazer uma nova pesquisa para ver se os clientes perceberam a mudança. Então, sabe o que é bacana de pesquisa? A gente tem histórico, pessoal. Então, começa lá. Independe, eu vou fazer de 3 em 3 meses, eu vou fazer semestral, eu vou fazer anual. Recall da marca, vou dizer aqui no que eu faço.
recall da marca, né, que é uma pesquisa que eu faço face to face e em ponto de fluxo. Eu pergunto o seguinte: a Bradesco patrocina vários eventos. Então, eu chego, né, coloco meu time lá na rua, né, um time, claro, que eu contrato o fornecedor para fazer isso, e aí encontra lá o Alan e vai falar assim: Alan, você sabe, você conhece ou já ouviu falar no movimento Conviva? Aí ele vai falar: não. Beleza, não. É uma pesquisa de top of mind mesmo. Alan, você conhece ou já ouviu falar do Trânsito Gentil, que é do meu concorrente, é da Porto Seguro? Aí o Alan vai falar assim: já ouvi. Ok. Então, a gente vai estar... Eu estou fazendo essa pesquisa de recall... saúde! Essa pesquisa de recall eu faço anualmente. A pesquisa de NPS, a transacional, eu faço em cada jornada. E a pesquisa de NPS, que a gente chama de relacional, para entender o contexto, eu faço de 6 em 6 meses. Então, varia muito do projeto, tá? Não tem uma resposta única aqui. Então, a gente tem que entender o projeto. Se você não fez, faça a primeira. E aí, dá um tempinho. Nossa, batalhei, mudei isso, mudei o canal. Estão falando mal da minha central de atendimento? Mudei minha central de atendimento. Estão falando, o meu site está ruim, mudei o meu site. Repita a pesquisa, porque na pesquisa, com certeza, vai aparecer todas as melhorias que vocês fizeram, que a empresa fez. E é isso que é bacana. Recebeu o relatório, movimentou, passou para os times, vamos novamente fazer uma nova pesquisa. E aí você vai tendo um tracking, vai repetindo e vai ganhando força e você vai estar mensurando, criando os KPIs, você vai ter métrica para aquilo. E isso é muito bacana, né? Ver essa evolução, gente, é fantástico. Também, se você faz uma pesquisa e aí você tem vários detratores do seu site, você não melhorou em nada, a próxima pesquisa que você fizer, simplesmente o resultado vai estar pior. Hoje, quando a Bradesco Seguros, né, é a hold, que tem uma composição de 5 empresas, né? Tem Bradesco Saúde, Vida e Previdência, Capitalização, Auto, e todas essas trabalham, né? Solicitam pesquisa com a minha área. Muitas das vezes, né, quando um diretor vem falar assim: Bahia, vamos fazer uma pesquisa sobre seguro alto. Eu digo assim: a última feita foi há 3 meses. Aí eu digo assim: teve plano de ação? Implantou alguma coisa? Não. Falei: por que a gente vai repetir a pesquisa? Vai ter o mesmo resultado, ou até pior. Aí eles pensam, ficam até com medo, né, professor? Ficam até com medo. Então, tá, vamos esperar mais um pouquinho para a gente. Mas pesquisa, pessoal, não é para punir ninguém, a gente tem que parar com isso. Pesquisa é instrumento de trabalho, é para melhoria. Né? Então, tem gente que chega assim: ai, meu Deus, pesquisa vai me avaliar. Não, pesquisa não vai te avaliar, pesquisa vai te auxiliar. Né? E é uma coisa que eu venho batalhando, gente. Quando eu entrei na Bradesco, olha, eu dizia assim: eu tenho 1,5 m, olha, sou pequena, não bate em ninguém, né? Porque vinha uma pesquisa ruim, as pessoas já, ai, meu Deus, ninguém queria saber. Hoje não, gente, o pessoal busca pesquisa, e isso é muito bacana, né? E a gente aprendeu agora o quê? Que todo mundo deseja, né? É o cliente no centro. Cliente no centro não é Guilherme dos Santos aqui, né? Não a minha área trata o cliente com centralidade. Não, gente. É cultura da organização. Isso tem que vir de cima. Aí vocês vão me dizer assim: poxa, Adriana, mas se eu não consigo? Tenta. Gente, mobiliza. Mostra o resultado. Mostra que clientes satisfeitos, promotores, eles com certeza são mais rentáveis. Mostra com o resultado, com grana, pessoal. Mobiliza. Vai lá, roda lá um analytics e mostra: olha, meu cliente que está satisfeito, ele, ao invés de comprar um produto, ele compra todos os meses, ao invés dele ter um relacionamento com a minha companhia, ele tem 4, 5 relacionamentos com a minha companhia. Mostra isso, fatos e dados, né? Os dados estão aqui para ajudar, para nos auxiliar, e eles têm que ser utilizados, isso é importante, né? E cada vez mais, né, a gente precisa de tomar decisões rápidas. Então,
Antigamente, uma pesquisa demorava muito tempo, a gente tinha que fazer o projeto, a gente tinha que ir para campo, depois a gente tinha que analisar os dados, e tomava tanto tempo que quando a gente chegava com o resultado, muitas das vezes aquele resultado, o cenário já era outro, o contexto já era outro. E hoje não. Então, hoje a gente tem como fazer uma pesquisa real time, com resultado na hora. O que eu faço num estudo qualitativo? Eu convido o meu cliente para estar ali, porque ele já está vendo tudo o que está acontecendo. Então, a gente tem que chamar para o jogo, né? Chamar para o jogo o nosso cliente interno. Chama ele para ele ouvir. Então, na Bradesco, a Bradesco Banco, vocês terem uma ideia, gente, a Bradesco Banco hoje tem, se eu não me engano, 70 milhões de clientes, a Bradesco Seguros tem 31 milhões de clientes. E olha a diversidade, né, desse volume tão grande. Como trabalhar com essa diversidade? Como entender esse cliente? Como ouvir? Então, um trabalho de cultura que a gente está fazendo não é só a área de pesquisa ouvindo, não. A gente vai lá e chama o head para esse contexto, para que ele possa ligar, sabe? A gente até fez algumas mesas onde os heads ligam para o cliente, escuta lá a reclamação dele, o que ele está sentindo. Não só a reclamação, porque senão todo mundo fica murchinho, né? Também pega cliente satisfeito, liga, porque o cliente vai dizer por que está satisfeito. Então, é um trabalho de cultura na organização. Antes, né, as pessoas, assim, call center está lá, e diga-se de passagem, foi dia, né, dia 4 foi o dia do call center, né, do profissional que está lá na ponta, e o call center está lá, o site está lá, né, e o executivo está aqui. Não, o executivo tem que estar lá no call center, o executivo tem que estar no dígito, tem que entrar, tem que baixar o app, tem que usar o app, tem que fazer cliente misterioso para ver se tudo está funcionando. E uma métrica que a gente está utilizando lá na Bradesco, né, é o NPS. Então, Adriana, oi, pode falar. deixa eu te interromper, eu acho que o Guilherme quer fazer alguma pergunta. Pode fazer, porque eu não estou vendo, gente. Não, eu realmente não queria interromper, mas eu acho que faz sentido. Não, mas não, pode interromper. Agora. Eu acho que é importante, até porque na empresa que eu trabalho, na ProJuris, a gente está passando também por essa fase agora de executar NPS, fazer essas consultas, né? Não só NPS, a gente está fazendo pesquisas também mais direcionadas por área, inclusive na área que eu trabalho, que é o suporte. Mas a minha pergunta para ti, na verdade, era... tu mencionou antes a questão de ter uma rotina de pesquisas, né? Então, fazer a cada 6 meses, ou enfim, estabelecer uma rotina. Faz sentido manter a mesma estrutura de perguntas, ou a mesma estrutura de pesquisa sempre nessa rotina, né? Então, a cada 6 meses eu faço a mesma estrutura de perguntas ou não? A cada vez que eu for fazer essas perguntas, eu altero isso, eu evoluo isso com base na pesquisa anterior. Como que funciona isso? Guilherme, qual é a melhor forma? Assim, a melhor forma é o seguinte: o que eu costumo fazer, né? Tem perguntas, por exemplo, de satisfação que eu tenho que manter para ter a métrica. O NPS eu tenho que manter para ter a métrica. Mas outras perguntas que estão no meu questionário, se eu percebo que aquela pergunta ela não foi entendida de forma clara, ou que eu quero colocar outras coisas, eu vou mexer sempre no questionário, tentando sempre manter para a gente comparar banana com banana. Então, se eu estou dizendo o seguinte, cliente satisfeito, se eu estou usando uma escala de 1 a 10, eu não posso agora mudar de 1 a 5, porque como que eu vou comparar? Então, eu tento manter a escala, eu tento manter as perguntas chaves, mas as outras perguntas, se eu posso melhorar, exemplo, eu vou trabalhar o call center. Tem aquele bloquinho, né? O atendente foi cordial, atendeu dentro do prazo, C, por exemplo, foi resolutivo, no final, qual a sua satisfação geral com a central de relacionamento da Bradesco Seguros? Que é uma pesquisa que eu faço recorrente. E aí, o que acontece? Muitas das vezes a gente vê, né? Eu tenho um bloco de 10 perguntas e todas elas o cliente deu 7, 8. No final, quando eu pergunto, que não é uma média, é uma outra pergunta independente, eu pergunto assim para ele: qual a satisfação com a central de atendimento, de relacionamento de forma geral? Ele me dá 5. Isso significa que, em algum
algum momento, meu questionário não foi bem feito, porque tem alguma questão que está impactando a satisfação do meu cliente e eu não percebi. Então, por isso, muitas das vezes, mesmo dando um pouquinho de trabalho, embora hoje tem muitos bots aí que ajudam a gente, eu adoro colocar perguntas abertas no questionário. Por quê? Quando eu coloco perguntas abertas, eu capturo alguma coisa que eu não tinha pensado. E isso é bacana a gente fazer. Falando um pouquinho de NPS, né? Eu não sei se vocês conhecem. Alguém aqui conhece NPS? Porque o professor Guilherme vai falar bastante, mas só para eu dar uma pincelada aqui bem rapidamente. E olha, gente, me falam do tempo, porque a Adriana fala demais. Conhece, sim ou não? Adriana, eu tenho uma dúvida também. Não sei, eu vou só deixar aqui, já que você vai falar de NPS. Quando você tem vários produtos, por exemplo, né, tem várias empresas, a saúde, a veículos, seguro alto, né? Quando você mede o NPS relacional, ele é um só para todas as empresas? Como que é feito quando você tem essas variáveis assim? Não, ele não é um só para cada. Ele não é único para a companhia, ele é por empresa. Então, por exemplo, eu faço do NPS do Vida, do produto Vida, da Previdência, eu faço o NPS do Auto, do Saúde. E aí, o meu presidente, né, o doutor Ivan, ele sempre fala assim: Dri, me dá um indicador único. O que eu faço? Eu dou um NPS único para a companhia. Pondero. Então, eu pondero normalmente pelo número de clientes, pelo volume de clientes. Então, o produto que eu tenho maior volume de clientes, né, eu vou estar ponderando o NPS, ele vai puxar o meu NPS para o NPS geral. Então, por exemplo, eu tenho capitalização. Capitalização tem menos clientes. Então, capitalização teve um NPS de 60, mas Vida teve um NPS de 40. Então, com certeza, o NPS geral da companhia vai estar próximo ali a 40, um pouquinho maior de 40 e um pouquinho. Então, assim, eu dou um NPS junto, um NPS único, mas eu faço ele separadamente, tá, gente? Cada empresa tem seu KPI. Tá ótimo, obrigado. E aí, NPS, gente, NPS para tudo. Se eu abrir agora, eu adoro cantão. Adriana, né? Fernanda parece Oi, que pode falar. uma pergunta. Vai, Fernanda. Fernandinha, agora é você. Oi, Adriana, tudo bem? Tudo bom? É uma dúvida. Você disse que vocês prezam muito pelas opiniões dos clientes para ter esses insights, assim, às vezes até únicos, né, nos feedbacks. Como é que vocês fazem o tratamento dele, assim? Vocês usam alguma plataforma para fazer essa leitura? Porque eu imagino que vocês devem ter um volume gigantesco de NPS ou até mesmo de pesquisas normais, né, de outras espécies. Temos sim, Fernanda. A gente precisa muito da tecnologia, tá? Hoje a gente está trabalhando com a medalha. Então, a medalha auxilia, é uma plataforma que auxilia a gente nos disparos. E aí a gente tem uma área muito forte, né, de BI e de CRM, que nos ajuda com as bases, que manda lá para a medalha, né, para que ela possa estar fazendo essa checagem voltando para a gente. E aí é fácil hoje, né, pessoal? Tudo tem no dashboard, você pode manusear a plataforma, você entra, você sabe o que tem, você sabe qual é a nota de cada cliente. E aí é legal na plataforma que, quando a gente trabalha o NPS System, né, que é um conjunto, né, de processo, não só o número, vem até marcando para a gente, assim, você já ligou para esse cliente? E quando eu falo você ligou, não é área de pesquisa, não, tá? É o processo. É quem está fazendo, é quem está cuidando. Então, ele que vai ouvir. Vou dar um exemplo para vocês que a gente teve essa semana. Um executivo foi ouvir um cliente que reclamou do seguro residencial. Então, ele reclamou do seguro residencial porque ele não teve cobertura para um procedimento. E aí, o executivo, quando ele pegou o contrato para ler, o contrato estava excluindo uma peça, lâmpada. Só que era uma lâmpada que custava R$5. A gente poderia perder o cliente porque o contrato estava excluindo lâmpada. Só que tem lâmpadas caríssimas, né, dependendo de qual é o aparelho, mas essa aí, acho que era do forno, alguma coisa assim, custava muito barato.
E aí, o que ele fez com isso, Fernando? Ele aí vai mudar a estrutura, gente. Ele foi, né, na área de processo, junto com o jurídico, para mudar o contrato. Assim, por que eu vou deixar o meu cliente insatisfeito com um custo tão pequeno, alguma coisa que eu possa resolver? Mas isso só foi descoberto com a escuta ativa do cliente. Então, a escuta ativa do cliente é um ciclo, né? Você escuta, você... normalmente, né, eu vou falar um pouquinho o que o banco faz e o que a gente faz também. A gente está engatinhando ainda, tá? O NPS não, a gente faz há 10 anos, mas esse sistema de 360, a gente está mais ou menos uns 2 anos. E a gente está começando por episódios, a gente está fazendo piloto, não dá para fazer tudo de uma vez. E aí, o que a gente vem fazendo? Então, no seguro residencial, por exemplo, a gente chama, né, os executivos, mostra ali o NPS, mostra o que está acontecendo, e aí na segunda fase tem as ligações, né? Então a gente ouve, depois a gente conversa, e depois a gente vai para o plano de ação. Algumas coisas conseguem mudar, outras não, mas sempre dando feedback para o cliente. Lembrando que o feedback é um presente, né? O presente tem esse nome porque é de fato, né, um caminho sem volta, pessoal. E eu fico muito feliz, né, como pessoa, como ser humano, da gente poder ter voz. Isso muda tudo. E aí, gente, só eu fechando aqui. Então, hoje, como eu falei, a gente captura, acabei de falar isso, né? A gente vai ouvir, a gente vai conversar e a gente vai agir. Agir, né, não é a área de pesquisa. Já são os grupos de trabalho que estão ali para poder resolver as questões do cliente. Então, no NPS, né, para quem não conhece, o NPS é só uma pergunta que fala de recomendação. A pergunta é: você recomendaria essa caneca vermelha para um amigo ou familiar de 0 a 10, sendo 0 de jeito nenhum e 10 totalmente? Recomendaria totalmente. O professor Guilherme vai falar bastante sobre isso, e aí você tem aí uma divisão de promotores, detratores e neutros. Eu trouxe aqui só para poder ilustrar. Promotores, né, são aquelas pessoas que deram nota de 0 a 6. Neutros são pessoas que deram nota de 7 a 8. E os promotores, 9 a 10. Ou seja, o NPS, gente, o Net Promoter Score, nada mais é do que o promotor menos o detrator. Tá? E aí você vai ter escalas diferenciadas. Vocês vão entrar em detalhe depois, mas por que eu trouxe isso aqui para falar com vocês? Não adianta a gente ter só um número. Toda vez que eu faço a pergunta do NPS, eu pergunto assim: Alan, por qual motivo você deu essa nota? E aí o Alan vai dizer: eu dei essa nota porque eu gostei do atendimento, porque chegou na hora meu produto. Reparem, gente, tudo que a gente compra recebe essa pergunta de NPS. Lembrando agora, Érica, você pediu uma comida, você, enfim, comprou uma roupa, você foi na Magazine Luiza, ou você foi na Amazon. Tudo você recebe uma pergunta de NPS, para tudo, gente. Isso, assim, em várias escalas, né? Se vocês repararem agora, olhem no e-mail de vocês, olhem na caixa de SMS, olhem no WhatsApp quantas pesquisas tem de NPS, né? E aí tem que ter a pergunta principal: por qual motivo você deu essa nota? E trabalhar esse verbatim, trabalhar essa voz do cliente, né? Então, isso aqui faz toda a diferença. Isso aqui é bem na prática que eu trouxe para vocês, Adriana, gente. Já fechando aqui, já passou da hora, né? Não, acho que a Érica quer fazer uma pergunta. Ah, vai lá, Érica. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Estou sugando aqui tudo que você está falando, que maravilhosa. Ah, que bom. Use sem moderação, gente. Isso aí, você falou isso, eu estou usando mesmo. Eu tenho uma pergunta, Adriana. Eu estou numa área hoje que a gente atende uma outra área, então a gente é uma área meio que a gente atende a área comercial e o comercial atende o cliente. Eu também trabalho em banco.
Tá bom. E quando eu cheguei, falou assim, os índices estão legais, o SLA bacana, a esteira super tranquila, só que o que eu comecei a perceber? Que o comercial não está satisfeito. Eu conversei com um, conversei com outro, ele falou, tá tudo funcionando, mas não é desse jeito, a gente não está sendo atendido da forma que é, porque daí eu comecei a ver que todo mundo passava para mim. Dá para você ver com a tua equipe para cuidar isso? E eu falei, gente, eu só atendo comercial. Eu pensei assim, eu vou fazer uma pesquisa, já peguei alguns grupos para fazer pesquisa, e aí tem tudo a ver com isso. Só que como que a gente faz, Adriana, uma pesquisa, não sei nem se é via NPS ou qualquer outra coisa, que até você falou, é importante você ter pergunta aberta para você capturar. Isso eu vou conseguir tranquilamente. Mas, de uma forma, mostrar assim, ó, a área não está do jeito que precisaria estar. Seria uma mescla de perguntas, eu poderia fazer umas 10 perguntas e eu começaria com focus groups mesmo, só para saber. Isso. Olha, Érica, eu acho que nesse caso, né, até meio político, né, tem que tomar muito cuidado, porque é bastante político. Então, conversa com as pessoas, faça um roteiro estruturadinho, tá? Mas o roteiro, você não vai ser a chata a perguntar, o que é isso? Não, fala assim, conta um pouquinho, aí vamos lá. Mariana, conta um pouquinho, assim, do seu dia a dia, sabe? Começa assim, o que é positivo dentro do seu dia a dia aqui no trabalho? O que não é legal? O que pode ser melhorado? Sabe assim? E aí você vai capturando esses dados, sabe? Você fala, olha, eu vou anotar algumas coisas, porque eu estou fazendo um estudo, e aí você faz um relatório bem bacana, que tu vai assim, teu chefe vai amar, e aí não é a Érica falando, você tem que tomar cuidado para não enviesar, você tem que ser imparcial, o pesquisador é imparcial. Então, por isso que você começa assim, mas quer ver uma coisa assim, você vai, o que você gosta do seu setor? Não é essa a pergunta, né? A pergunta é o que você gosta e o que você não gosta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, Érica, para não enviesar isso. Então, por isso, eu gosto muito de conversar assim. Olha como eu faço, normalmente. Eu começo assim. Conta um pouquinho, Guilherme. Professor, conta um pouquinho do curso que você está fazendo. E nesse curso, o que tem de positivo? O que pode ser melhorado? Você, assim, dos seus processos, o que facilitaria? Né? Você tem todos, a tecnologia, você tem todos os instrumentos para manter o seu bom trabalho. O que faria você chegar a 10? Assim? Te avalia agora, de 0 a 10. A pessoa fala 8. Como faria? O que a empresa precisa fazer para você? Como a empresa vai te ajudar para você levar um 10, né? Ou para você fazer um 10? Como que o cliente percebe a nossa empresa? O que você acha? Então, assim, extrai as perguntas, sem julgamento. Gente, julgamento não cabe em pesquisa, tá? Então, extraia o melhor das pessoas, assim, e deixem elas muito à vontade, pensando que a gente vive numa bolha, né? Então, parece que a gente só percebe o nosso meio. E, assim, eu brincava, né, aqui no Rio de Janeiro, o professor Guilherme vai lembrar disso. Tinha, assim, garotinho, Rosinha garotinho, né? E aí teve uma eleição que estava dando na pesquisa que a Rosinha ia ganhar. Aí eu disse assim, é mentira isso. Ninguém dos meus amigos vai votar nessa pessoa, ninguém. E ela ganhou. E aí isso foi um grande aprendizado para mim, porque isso aqui é minha bolha. E a pesquisa, a gente tem que sair da nossa bolha. A gente tem que ouvir tudo que está ao redor e não julgar as pessoas, não julgar nada, gente. Escuta, absorve, design think, sabe? Assim, imersão, a gente fazer um brainstorm, imersão mesmo. Tem um livro que eu gosto muito, né, de design think, que depois eu até passo para vocês, que é parar e ouvir, sabe? Sem julgamento. Esse preconceito que a gente tem das coisas, sabe? Deixa a pessoa falar, vamos trabalhar com diversidade, vamos trabalhar... E aí é chato aquela pessoa falar assim, eu sempre faço assim. Aí você vai falar, mas por que você sempre faz assim? A pessoa sempre faz assim, ponto final. É a percepção dela, não julga. E por algum motivo ela faz assim porque está confortável para ela, né? Mas vai lá, Mariana. Adriana, quando a gente faz uma pesquisa, a gente tem os resultados, finaliza, e a gente aplica as correções de acordo com aquele resultado, qual que é o tempo mínimo recomendado para se aplicar uma nova pesquisa?
Para ver se a mudança foi sentida Mas pelos clientes. Então, Mariana, depende muito do produto. Por exemplo, se você tem um site e as pessoas entram muito no seu site e você mudou, você pode logo assim que você mudar, você fazer, porque as pessoas vão perceber. Agora, se você não tem uma frequência enorme no seu site, você não pode repetir a pesquisa logo. Você tem que dar um tempo para que as pessoas amadureçam e elas vão perceber, né? Elas vão perceber que você fez um trabalho de melhoria. Vou dizer para vocês, eu estou fazendo pesquisa de portal do corretor, lá da Bradesco. Eu já estou na 7ª onda dessa pesquisa. E o legal, a gente faz de 6 em 6 meses. E o legal que os corretores dizem assim, olha, o site ainda está muito instável, mas eu estou percebendo que vocês estão mudando. E aí, nossa, o pessoal de desenvolvimento do digital, cara, ontem quase que me deram um beijo na boca, de tão feliz que eles ficaram. E no começo, gente, o NPS era crítico, era a pior nota do mundo. E aí, aos poucos, né? Não existe mundo de Alice, pessoal. Então, para vocês saberem, um cliente que deu 0, ele não vai dar 10. Né? A gente tem que trabalhar esse cliente para ele ir para o meio, ser um neutro, para depois ele ser um promotor. E a gente viu isso acontecendo. Então, lá para o portal, a gente faz de 6 em 6 meses e está dando super certo. Tá? Até porque se a gente fizesse de 3 meses, talvez não desse tempo para o corretor perceber as mudanças que o time, que a Vila do Digital está fazendo, tá? Então, acho que... Não sei se eu respondi, Mária. Sim, não, tá. Não... Obrigada. Oi, Aqui... Adriana. Oi, pode falar. Oi, boa noite. Boa noite. Só pegando um gancho na Mariana, como o nosso segmento ele é um pouco parecido, né? Embora você seja linha veterinária e nós sejamos aqui da linha humana, a ISO ela determina que seja feita pelo menos uma pesquisa uma vez ao ano, tá? Tendo como retrovisor o ano anterior. Isso responde também um pouco do Herbert, ele fez essa pergunta também, qual seria a periodicidade. Então, acho que vai um pouco do nicho de mercado de cada um. No nosso segmento, aí seria para atender a ISO, no mínimo uma vez ao ano. Uma vez ao ano. Agora, fazendo uma ligação com o que a Érica levantou também, esse ano nós diversificamos um pouco na nossa pesquisa na empresa. Os anos anteriores, as pesquisas eram muito engessadas, muito centralizadas em uma ou duas pessoas que faziam esse processo, os resultados eram meio que compartilhados, mas não tinha uma oxigenação, né? Então, esse ano, nós tentamos mudar um pouco isso, oxigenando as perguntas, sendo compartilhadas com setores estratégicos da empresa, e setores que têm uma relação com a empresa, podendo opinar e formular perguntas que pudessem trazer respostas que com essas respostas eles pudessem melhorar o serviço, tá? Então, o primeiro ponto foi dividir a pesquisa por setores e que cada setor desenvolvesse perguntas abertas ou fechadas e que as respostas possam contribuir com o desenvolvimento de cada setor. E, no final, você fecha isso como uma visão global da empresa. Onde eu quero chegar? Qual o retorno? Qual é a melhor ferramenta? Porque o que eu vejo é uma baixa adesão nas respostas, em responder. Não sei se é o meu segmento, não sei se você passa por isso também, Mariana, porque quando você faz uma pesquisa, você dispara lá para 500 clientes, 1000 clientes, o retorno é demorado e às vezes você não atinge um N suficiente para fazer uma análise. Que tipo de ferramenta estratégica podemos adotar para melhorar esse retorno? O nível, de fato, ele é muito baixo, principalmente em pesquisa por e-mail. Fique feliz se você tem um índice aí de 5% a 6% de retorno, que é a média do mercado. Para fazer pesquisa por e-mail, você tem que ter um volume muito grande. Quem foi que falou? Foi o Guilherme? Não, foi o Wander. Wander, então você tem que ter um volume. Qual que é o seu segmento? Saúde, diagnóstico in vitro.
Laboratório. Laboratório. Mas a tua base de volume, ela é robusta? Então, nesse ano, eu dividi da seguinte maneira: os clientes ativos, que são os clientes Tá bom. que são compradores que estão comprando até 3 ou 4 meses para trás. Então, eu Tá considero bom. clientes ativos. Tá E bom. dividi em outros 3 segmentos, né? O meu N maior, que o meu nicho... Desculpa, perdão. A minha divisão de faturamento, ela roda 61% no canal B2B, 34% no B2C, e um outro que é o órgão público, que também não deixa de ser um B2C. Então, eu me concentrei nesses 2 segmentos, que é o B2B e o B2C. Então, eu tratei a cadeia de clientes ativos divididos em B2B e B2C. E dentro desse grupo, eu fiz um pareto para saber qual era o peso desse grupo no meu faturamento final. Para que eu não pudesse disparar, por exemplo, uma pesquisa de satisfação, não desmerecendo, mas um cliente final que fez uma compra nos últimos 3 meses de R$1.000. Então, eu vou tentar buscar aqueles que têm um poder de consumo maior, né? Uhum. Entendi, mas assim, o volume que você tem, mais ou menos como ordem de grandeza, você mandou para quantos? Aproximadamente aí uns 400, no geral? Uns 400 clientes, mais ou menos. Então, 400 clientes, o professor Guilherme aqui vai poder me ajudar. Eu, com 400 clientes, eu não mando pesquisa por e-mail, tá? Porque o retorno é muito pequeno, o N é muito pequeno, você vai ter um erro amostral muito grande. Eu só mando pesquisa por e-mail quando eu mando na minha base 20 mil, 30 mil, porque o que vier vai vir acima de 1.000, 2.000, já é suficiente para mim. Então, nesse caso, qual é a minha sugestão, tá? Se você me permite. Faça por telefone. Sabe por quê? Vai aproximar o cliente da sua empresa, em primeiro lugar. Depois você pode até dizer para ele, nos próximos a gente pensa em fazer por e-mail. E aí você já pede para ele responder. Mas as primeiras perguntas você faça por telefone e se a pessoa não puder falar na hora, marca o horário, e aí você vai valorizar aquele seu cliente. E uma outra dica, se você me permite, independente de qual seja, né, a segmentação, faça com todos. Por quê? Você vai entender se aquele que compra mais, ele está mais feliz ou menos feliz, se aquele que compra menos está mais feliz, menos feliz, porque depois você vai fazer o seu cruzamento. Então, o questionário é o mesmo, você manda para todo mundo, e depois você vai processar a sua base e vai ter várias aberturas diferentes. Então, eu acho que isso é bacana. Por quê? O seu N é pequeno. Se você tem aí 100 respostas, né, você vai ter uma margem de erro aí de quase 10 pontos para mais e para menos, que é muito alta. Então, tenta fazer por telefone. E aí, tentar fazer por telefone, poxa, vou ter que contratar um instituto. Não sei, se você tem um call center, se você treinar, não colocar um viés, né, trabalhar o seu questionário, você pode tentar, e eu tenho certeza que o retorno vai ser muito maior. Sabe por quê? As pessoas gostam, pelo menos o que eu percebo, tá? Antes de eu trabalhar na Bradesco, eu trabalhei na Oi, as pessoas gostam de responder pesquisa, né, quando a gente liga. A única dificuldade que a gente tem é encontrar o cliente. Essa é a maior dificuldade, e não rejeição da pesquisa. E por e-mail, gente, cai na nossa caixa spam, SMS, ninguém nem olha. A minha taxa de e-mail da medalha, né, mas o meu volume é muito, muito alto, mas fica em torno de 3% só de retorno. Né? Às vezes não chega nem a isso, fica 2,5%, é muito baixo. Então, com 400, eu usaria aí uma pesquisa por telefone. Tá? A estratégia é pensar, o primeiro passo foi e-mail, e o segundo passo, daqui a 2 semanas, né, iniciar por telefone. Legal. Me permite só uma coisinha, Adriana? Várias coisas, professor. Wander, um ponto importante é que quando nós pensamos em termos de representatividade estatística de uma amostra,
quando nós temos uma população de 400, se você desenhar uma amostra, vai ser praticamente 400. Quanto menor for o tamanho da tua população, maior percentualmente é a amostra. Então, realmente, com um tamanho de população desses, você tem que tentar o censo. Você não vai ter a resposta de todo mundo, mas, caso contrário, qualquer percentual aí dentro não será uma amostra robusta, estatisticamente falando. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, mas esse é um ponto interessante. Desculpe interromper, mas acho que vale a pena essa pequena postura. Não, isso foi maravilhoso. Então, assim, o censo, amostras pequenas, universo pequenos, fazemos o censo. Então, 400 é muito pequeno. Se você jogar na internet, vai vir pouca resposta. E aí a gente pode ter um viés grande. Perfeito, professor Guilherme. Olha só, gente. Mas para uma amostra de 400, né? Por exemplo, a empresa que eu trabalho, ela tem poucos clientes, mas clientes robustos, né? Tá bom. E aí, por exemplo, para uma amostra de 400, qual é uma taxa de retorno bacana? Então, é a mesma coisa que veio aí do... de quem mesmo que falou? Só para... Wander, o que acontece? 400, a gente vai fazer o censo. Você vai tentar entrar em contato com os 400 clientes, tá? Não, mas tudo bem, assim, mas você não vai conseguir os 400. Esquecendo a forma, qual que é uma taxa de retorno boa para fazer um trabalho ali com os 400? É o quê? 50%, Sim. 70%? Se você me permite, nós vamos... Pode permitir que eu ia falar. Se você me permite, nós vamos ver isso em maior profundidade na aula 4, quando eu vou falar de amostragem, mas sem deixar a tua pergunta sem resposta. Quando a gente tem uma amostra, uma população tão pequena, nós vamos tentar o censo. Pode ser que a gente chegue à conclusão que nós não conseguimos mais do que 300, mas nós tentamos. Mas a gente não desenha uma amostra, porque se você colocar em qualquer simulador de amostra para uma população de 400, vai te dar um tamanho de amostra de 390. Isso, exatamente. Que é quase 4, é o censo. Né? E aí, sabendo que os 400 representam 100%, né? Isso. E aí, o que acontece? O professor Guilherme vai ensinar vocês a calcular a margem de erro. Então, você tem uma população finita, que são 400. Se você fizer 200 entrevistas, o professor vai dizer para você, mais tarde, qual é a margem de erro, tá? Isso tudo a gente calcula. Não se preocupe, porque tem tudo em sistema, né, professor? A gente consegue tudo no sisteminha, assim, quem não é da matemática, isso a gente consegue fazer fácil e achar. Coloca lá o universo. Vou mostrar um simuladorzinho em Excel para ajudar vocês a desenhar. Ajuda muito, tá? E aí você vai colocar lá 400. Fiz 200 entrevistas, qual é a margem de erro? Aí vai aparecer lá o percentual certinho de margem de erro. Gente, eu não vivo sem isso, tá, pessoal? Então, só para vocês saberem. E aqui, só para a gente fechar, eu trouxe só um retratozinho aqui. Quando eu faço um NPS, por exemplo, isso aqui eu tenho a minha marca, Bradesco. Aqui a marca da concorrência é aleatório, tá, gente? Não, isso aqui não é real. E aí eu tenho um NPS de 46 da minha marca, que é Bradesco. Mas eu sempre trabalho, quando eu vou mostrar para os meus executivos, eu mostro a concorrência também. Então, por quê? Que eles vão me dizer assim, Adriana, mas 46 é bom? Aí eu vou dizer, 46 é zona de aperfeiçoamento dentro do NPS, que vai de 0 até 49. Mas, nesse caso, nesse produto, eu estou bem, eu estou melhor do que os meus concorrentes. Olha, o concorrente total da concorrente é 27, o meu concorrente maior é 42. O que é isso aqui, Adriana, esses números pequenos? É a margem de erro, tá, pessoal? Então, aqui eu tenho uma margem de erro aqui de 5 pontos, então 46, que pode chegar a 51, que pode chegar a 41. Aí aqui eu tenho uma margem de erro de 5,8. Então, eu sempre coloco a margem de erro para a gente ver a variação, para saber se, de fato, esse número está parecido ou não. E aí, quando eu mostro para eles, né, eu sempre mostro assim, qual é a principal causa da recomendação? Qual é a principal causa da não recomendação? Sempre mostro a minha marca e mostro também a marca da concorrência, tá? Adriana, então, isso é importante. Oi, Dani. Gilvan e... Oi, Gilvan. E a Dani também levantou a mão aqui. Quais são as possíveis... levantei aqui. Nossa, minha pergunta é exatamente a mesma. Eu ia perguntar se você pode, né, nos fornecer aí
essa informação ou se é algum dado interno, alguma análise interna que vocês fazem da concorrência aí para calcular esse Não. NPS. O NPS, vocês vão aprender a calcular aqui, tá? Então, vocês vão calcular o NPS, e aí, gente, vocês calculam também o NPS da concorrência. Como que eu faço isso, pessoal? Então, eu contrato uma pesquisa com o fornecedor, né? O fornecedor tem um banco de dados, então eu faço um estudo de posse. Eu ligo para a Daniele. Daniele, estou fazendo... Eu não falo que eu sou da Bradesco, tá? O estudo é blindado. Daniele, eu sou do Ibope, eu estou fazendo uma pesquisa sobre o setor de seguros. Você tem algum plano? Você tem algum seguro? Aí a Dani vai falar assim, tenho. Qual que é o seu seguro? Seguro de... eu tenho seguro de carro. Tá. Qual é a marca do seu seguro? Porto Seguro. E aí eu vou fazer a pergunta do NPS, tá, Dani, para você. E aí eu vou ter o NPS do concorrente. Tá? E todo mundo faz isso, tá bom? Enfim. E aí, gente, para terminar aqui, né, que eu já até passei da hora, assim, hoje a gente, né, o presidente do banco, né, o Otávio Lázari, que é um ótimo comunicador, uma pessoa que eu amo de paixão, né, ele vive falando para a gente agora, né, e a gente tem que ser, né, movido para que o nosso cliente seja um fã, sabe? Então, o nosso cliente, ele sim, seja um fã da nossa marca, né? Que ele seja um embaixador da marca, que ele seja um promotor da marca, e para isso a gente tem que ouvir. Então, assim, esse era o recado que eu queria deixar aqui para vocês, né, nesse tempo, o quanto é importante a pesquisa, o quanto é importante a gente tomar cuidado quando faz uma pesquisa, o quanto é importante a gente sair da nossa bolha para fazer uma pesquisa, o quanto é importante a gente valorizar, né, um trabalho de pesquisa bem feito. Enfim, gente, e não dá para a gente ser um profissional sentado na nossa cadeirinha, né, sem a gente estudar. E dados de pesquisa, gente, dados primários tem em todos os lugares agora. Na pandemia, então, eu fico enlouquecida, minha cabeça é um algoritmo de tanta coisa que eu leio. Né? Mas a gente tem que fazer uma seleção, porque tem muita coisa bacana e tem coisas que não são bacanas. E aí eu queria fechar com um videozinho, eu não sei se eu vou conseguir passar, mas eu vou tentar, tá bom? Eu vou interromper aqui. Dicas de passagem, agora que eu vi que tá a PB aqui, a câmera, né? Vamos lá. Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar o filme com vocês. Só um minutinho. Compartilhação. Não é esse. É esse. Vocês me dizem aí, vocês já estão vendo? Sim, tá na tua tela, mas... Sim? Tá. Sim. Tá. Sim, tá Então, dando vamos pra lá, vamos lá. Estão ouvindo? Sim. Não se importa. Não tinham umas bolachas biológicas? Eu vou lá consigo. Aqui tem. E se precisar de frutas e legumes, aproveite. São repostos diariamente. Oh. Não sei se sabe, mas o peixe do Lidl é ultracongelado em alto mar para conservar as suas propriedades. Está a ver este rótulo? É para que saiba sempre a origem e validade. Seguem as nossas receitas tradicionais com mais carne, menos sal e gordura. Considerado o melhor processo de plantar produto. São as feitas no dia. Muito obrigada pela ajuda. Vê-se bem que gosta de trabalhar aqui. Quem? Eu? Não trabalho aqui, minha senhora. Ninguém nos vende como os nossos clientes. Espera aí. Voltei aqui. É isso, pessoal.
esse é o recado, né? Que a gente consiga fazer os clientes, né, sendo fã da nossa marca, do nosso serviço, com todo carinho, com todo amor, tudo que a gente puder, né, passar e tudo que a gente ouvir. Vamos se colocar, vamos ter empatia, né? Empatia com tudo, pessoal. A gente sabe que hoje, muito mais do que comprar uma marca, a gente compra um propósito, né? Então, empresas que não ajudam a sociedade, empresas que não respeitam as pessoas, essas vão diminuindo cada vez mais, pessoal. Então, estou aqui aberta a perguntas, a gente ainda tem um tempinho aqui. Fiquem à vontade. Uma coisa Adriana. interessante. Oi. Alguém queria falar? Não, professora, eu ia só pedir para ela o nome do vídeo, porque eu achei super bacana, queria passar para o meu time também. Na verdade, eu vou passar para você. Se vocês quiserem, pessoal, eu até botei na última tela, mas eu vou botar no chat aqui, o meu telefone, que eu faço, tá bom? Obrigada. Uma coisa, gente, só para... Primeiro, eu quero muito agradecer a Adriana pelo tempo, pela disponibilidade de estar aqui conosco, dividindo um pouco desse dia a dia frenético, é uma área de pesquisa, conheço bem isso, mas um ponto interessante que a Adriana falou. Gente, eu mesmo, estando numa multinacional, no mínimo uma vez por mês, quando não um intervalo menor, eu saía do escritório e ia trabalhar como vendedor na rua, no contato do B2B. Saí do escritório para a gente não correr o risco de ter o mal do aquário, que é assim que eu chamo. Você está fechado no ar-condicionado, o cafezinho, a água gelada, parece que é um outro mundo. E aí eu não ia para o telefone, eu ia com o vendedor na rua. Bom, você vai pegar calor, você vai ter contato com lojas de pneus pelo país inteiro. Eu não ficava só no Rio de Janeiro, não. Mas era aquela história de você trocar com alguém e até visitar alguns concorrentes. Era impressionante como cada vez que eu fazia isso, no dia seguinte de trabalho, eu voltava com outra cabeça. E isso a gente fazia com o time inteiro. É sempre muito legal a gente poder ter esse contato. Gente, isso é fundamental, né? Não tem outra coisa. Se a gente não parar, se a gente... Oi. Eu queria fazer uma pergunta. Você falou, né, sobre o NPS Claro. que você aplica, e aí lá no Bradesco, quando você começou, né, começou bem baixinho, né? Não sei se é possível você falar, né? Qual que era o indicador que começou? Acho que hoje ali eu vi tá 46, né? Não sei se é... Não, aquilo ali, a gente só tem faz de centenas conta. de produtos, aquilo é só faz de conta, não é o mundo real, por causa que eu não posso. Tá, mas assim, por ano, assim, né, putz, isso tem um crescimento, né, porque às vezes, eu tô falando isso porque eu tô começando o NPS na empresa, e às vezes, né, o pessoal tem uma expectativa nossa, né, que de um dia, numa pesquisa para outra, o negócio vai bombar, né? E não vai. Assim, né? Não vai, gente, não vai. A agulha mexe muito vai. Lentamente, assim, né? Mas tem que ter uma sustentação para que ela não volte, assim, lógico. Exatamente. Né? É algo assim, eu não sei se eu estou com o raciocínio correto ou não, né? Porque não muda assim, não sai de 5 para 50, né? Não sai. A gente não sai. O importante, gente, pensar aqui que o NPS é uma métrica tão sensível. Vocês imaginam, um cliente no mês, ele deu a nota 8, ele é neutro. No outro, ele deu 9, ele é promotor. O NPS, ele oscila muito, tanto que o NPS abaixo de 0, né? Ele é zona crítica, de 1 até 49, ele é aperfeiçoamento. Aí depois a gente vem de 50 até 74, ele é zona de qualidade, e acima de 74, de 75, ele é excelência. Esses são o que o mercado costuma dizer. Mas eu não gosto nem de usar isso, porque quando sempre os executivos falam assim, meu NPS é zona de qualidade, eu falo, mas o teu concorrente é zona de excelência. Então, assim, né, a gente tem que tomar cuidado com isso. Agora, o NPS, gente,
Não pegue só um número. Coloca lá qual é a causa raiz, quais são as dores, mapeiam as dores do cliente. Porque se não mapear, eu sempre assim, quando na pesquisa do NPS transacional, eu só tenho a pergunta do NPS e um campo aberto para dizer por que daquela nota. Exato, que é o que mais importa. Esse é o que mais importa, gente. Por que ele deu aquela nota? Claro que veio uma porção de coisa, eu gostei, não gostei, mas tem muita coisa boa, tem muita história ali, né? E são todas verdadeiras. E uma outra coisa, pessoal, na etnografia, vamos lá para as redes sociais, vai ver o que o cliente está colocando espontaneamente sobre o seu produto, o seu serviço. Vamos parar, olhar, entrar e ver o que eles estão falando, por que eles estão falando aquilo, né? E é muito legal, porque aí não são vocês falando, é o cliente, gente. Vamos trazer isso para o nosso interno, né? Não é o Alan falando, não é o Bruno, não é a Adriana. Eu sempre falo isso. Gente, é o cliente que está dizendo. Então, vamos ouvir o cliente, faça com que a cultura, né? Faça com que o seu executivo, quem está lá na ponta, escute o cliente. Não adianta pegar uma porção de PowerPoint, que antigamente era em papel, né? Agora não, que a gente está online. Eles nem abrem o PDF muitas das vezes, pessoal, porque não tem tempo, né? Não abre. Então, sabe o que eu faço? Eu faço um infográfico. Quando eu faço uma pesquisa muito grande, mando para eles, mando por WhatsApp. Nossa, meu diretor bate palma e tudo. Então, assim, eles só querem aqueles números macros, né? Mas você que está estudando, você que é o pesquisador, você quer o detalhe daquilo. Você quer saber por que aquilo está acontecendo. E aí a gente tem que, sabe, se jogar, pessoal. Mergulhem, se joguem, não tenha medo. Isso que o professor Guilherme falou, olha, né, de sair pela rua conversando com o cliente, conversar... se tem um problema no setor, por que tem? Né? Fazer esse levantamento, sentar todo mundo, botar lá os post-its, fazer um design sync, mas o importante é a gente ouvir, né? E quando começar, gente, não comece, quem ainda não está fazendo pesquisa, não comece fazendo pesquisa para todo mundo, não. Faça o piloto, pegue um grupo, um segmento, faça uma pesquisa, deu certo, faça para outro, vai aumentando, sabe? Cuidado na formação das perguntas, tem muita coisa enviesada, muita coisa que está errada que a gente vê, né? Você gosta disso? Olha, já estou dizendo que ele gosta, eu não posso perguntar dessa forma. Então, são muitos detalhes, pessoal, mas vale a pena a gente pesquisar, vale a pena a gente entender. Enfim, pessoal, eu agradeço muito, né, o tempo de vocês. Hoje a gente tem 2 ativos, né, que são mais importantes na nossa vida. Primeiro é o nosso tempo e segundo é o nosso conhecimento. E compartilhar com vocês, trocar com vocês, eu vou dizer para vocês, é a minha energia, o que me move, tá? Hoje eu não tive um dia bom, tive um dia bem difícil. E o que eu mais gosto de fazer é estar nesse bate-papo aqui, pessoal. De falar, de trocar. Então, eu agradeço ao professor Guilherme pelo convite. Muito obrigada. Gratidão a Alan, que foi super gentil comigo, né? Falou o horário, tudo direitinho. Aí eu falei, não, pode deixar, que eu vou entrar, vai ser tudo certinho. E agradeço vocês, turma, assim, desejo sucesso enorme para todo mundo, sabe? Vamos lá, não vamos ter medo não, gente. Vamos estar lá. Me adicione no LinkedIn, Adriana Bahia, a gente troca. Eu tenho produzido alguns conteúdos, até falei hoje com o professor Guilherme, né? Eu tenho... como eu sou do comitê de insights, né? Então eu fico vendo as coisas assim, muito de tendência, de futuro, para a gente começar a pensar lá na frente, né? Para a gente não seguir tendências, mas para a gente inovar. Isso que a gente tem que ser, Bruno. A gente não tem que seguir, não. A gente tem que inovar, a gente tem que ir lá e buscar, né, as soluções inovadoras e simples, tá, gente? Não vamos inventar a roda, ela já existe. Vamos fazer ela girar mais rápido. Obrigada, tá, pessoal? Adriana, muito obrigado. Bom, Adriana, obrigado, viu? Obrigado, professora. Obrigada, foi ótimo. Opa, eu adorei vocês, gente. Beijo grande. Tchau, tchau.